que Jesus não fala para eles o que eles não deviam fazer. Ele começa dizendo o que eles deviam ser. Porque tem diferença em ser e em fazer. Aleluia, glória a Deus. Você não entendeu, vou falar de novo. Tem diferença no ser e no fazer. E o que Jesus quer é mudar aquilo que somos. Porque quando nós mudamos aquilo que somos, as nossas práticas, elas mudam. Vou usar um exemplo. Para mim deixar de usar droga, eu tenho que deixar de ser um drogado. Para mim parar de mentir, eu tenho que deixar de ser mentiroso. E isso, o ser, é o lado de dentro. Porque o fazer é o lado de fora. O fazer são as nossas ações, que refletem aquilo que nós somos. É por isso que ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que é puro e limpo de coração, porque esse verá Deus. Porque ele está começando a tratar a multidão que está ali, e os discípulos que estão ali do lado de dentro, para que eles possam mudar no lado de fora. Então é um conjunto de ensinamentos aonde Jesus vai dar de frente com aquilo que eles são, para ver qual o fruto que vai dar depois. Porque quando nós não mudamos aquilo que somos por dentro, é em vão estar na presença de Deus. Você pode vir para a igreja todo domingo, você pode vir no círculo de oração, você pode vir em todas as campanhas, mas se a palavra que é ensinada, a palavra que é pregada, ela não te confronta a mudar, ela faz com que você permaneça no mesmo estado de pecado, na mesma natureza pecaminosa. Isso não é evangelho, é doutrina de demônio. Mas quando ela te confronta a mudar, é palavra de Deus. Glória a Deus. É por isso que quando chega no versículo 24, é a conclusão de todos os ensinamentos que começam no capítulo 5, que atravessa o capítulo 6 e que entra no capítulo 7. E quando chega nesse momento, no versículo 24, Jesus começa a sua conclusão. E a conclusão que ele chega é essa: que todo aquele que escuta essas minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem tolo que construiu a casa sobre a areia. Jesus está falando que a palavra que ele ensina, ela vem para nos trazer bases sólidas. Aleluia. O texto que lemos fala de dois tipos de homens, dois tipos de pessoas: de um prudente e de um tolo. E Jesus classifica qual que é o prudente e qual que é o tolo. Jesus nos apresenta esta parábola vital sobre a importância de edificar a casa sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, ele fala sobre dois tipos de homens, o sábio e o tolo. E essa comparação nos desafia, senhores obreiros, pastores que estão na minha retaguarda, irmãos que estão adiante de mim. Essa comparação nos desafia a refletir sobre onde estamos firmando a nossa casa, aonde estamos firmando a nossa fé. Será que nós estamos sendo prudentes e edificando a nossa casa sobre a rocha que é Cristo? Ou estamos edificando a nossa casa em qualquer lugar? Aleluia. Porque no modo que edificarmos a casa, vai ser o modo que vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia e as tempestades da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. E eu quero começar a falar primeiramente pelo homem que ouve e não pratica. Porque Jesus está dizendo que o homem que ouve as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e não para ele, é tolo.
porque ele está edificando a sua casa em um lugar que não é sólido. E Jesus está dizendo, a consequência dele vai ser ruim, porque grande vai ser a sua ruína, porque ele não tem base forte. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e nós estávamos falando sobre árvores. E eu perguntei para ele, você sabe, jovem, por que tem árvores que quando dá um temporal, o vento é tão forte que ela chega a ser derrubada, com raiz e tudo? Você já percebeu o porquê que o vento foi tão forte e conseguiu derrubar aquela árvore grande, bonita, com raiz e tudo? Ele olhou para mim, eu não entendo por quê. Porque as suas raízes, ela estava na superfície. E quando a nossa raiz ela é superficial, na fé, vem o vento, vem a dificuldade, vem a enfermidade, vem a palavra do médico dizendo vai morrer do câncer. A pessoa se abala tanto que ela acaba saindo, ela acaba caindo, porque a sua raiz está na superfície, não está na profundidade. Eu vim como boca de Deus aqui nessa noite para te dizer, Deus quer que você saia da superfície e entre no profundo com Ele. Olha, quando eu morava na praia, eu via o modo com que eles faziam a edificação de uma casa. Aleluia, porque na praia não tem terra firme, é só areia. Aí eu via eles edificando, eles mandavam vir pedras, e eles começavam a cavar, e ia cavando até que aparecia água, e ali eles iam firmando pedra por pedra, eles iam colocando, enquanto aquilo não parasse de se mover, eles iam colocando pedra por pedra, e ia levantando, não importa quantas pedras ia, mas eles iam fazendo tudo aquilo, e batendo nível todo dia até que ficasse no nível. Depois eles iam aterrar para depois começar a construção. Sabe o que eles estavam fazendo? Aleluia! Eles estavam procurando um terreno firme para poder alicerçar a casa, porque eles sabiam que se colocasse o alicerce de qualquer maneira, a casa ia começar a balançar e ela ia cair. Assim é todo homem prudente na presença de Deus. Ele não constrói a sua casa de qualquer maneira, ele não edifica a sua família de qualquer maneira. Eu vejo pais e mães nos dias de hoje terceirizando a educação dos filhos. Ei, quem tem que educar o seu filho é você, quem tem que ensinar o seu filho é você, não é telefone, não. O professor no colégio vai ensinar a ler, vai ensinar a escrever, mas como ele tem que ser é dentro de casa, aleluia, através da palavra de Deus, aleluia. Tem muita igreja nos dias de hoje terceirizando, achando que trazendo evento do mundo para a igreja vai chamar jovem para a igreja, vai manter jovem na igreja, mas eu ainda sou boca de Deus para dizer, se a palavra não segurar o teu filho na igreja, nada mais segura. Se Jesus não segurar o teu filho na igreja, ninguém mais segura. Se a palavra não firmar o teu casamento e segurar o teu esposo, nada mais segura, porque a palavra ainda é fortaleza, a palavra ainda é firmeza. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a tua mão para adorar. Aonde você está edificando a sua casa? Casa fala de moradia. Aí vem na minha mente Paulo dizendo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. Se nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, como nós estamos edificando essa casa? Será que estamos edificando com as bases sólidas da palavra ou estamos negligenciando, nos deixando levar para o vento de doutrina? Ou será que nós estamos deixando nos
deixarmos de fazer isso aqui e trocarmos por isso aqui, nós estamos construindo a nossa casa na areia. Mas eu estou vendo vídeo gospel, mas nem tudo que está ali é santo, nem tudo que está ali é verdadeiro. Mas o que está escrito aqui traz vida e vida com abundância. A verdadeira certeza ainda está na palavra de Deus. É por isso que Jesus diz que ele é assemelha o homem que ouve as suas palavras e a pratica como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E agora eu vou começar a pregar, nem comecei ainda. Existem armas que Deus usa e nos dá. Vou até melhorar para você entender da glória. Tem armas que Deus nos dá para edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E a primeira coisa que temos que entender, que a rocha é Cristo. Glória a Deus. É por isso que Paulo diz à igreja, dizendo assim: se alguém vir ensinar outro evangelho, pode ser até mesmo um anjo do céu, outro evangelho que não seja esse que estão anunciando a vocês, seja considerado mentiroso. Porque o único e verdadeiro evangelho é aquele que foi ensinado por Jesus. Glória a Deus. Não existe outro evangelho. Não existe evangelho de Mateus. É evangelho de Jesus escrito por Mateus. Não existe evangelho de João. Não, é evangelho de Jesus escrito por João. Porque essa palavra foi divinamente inspirada por Deus. E se é inspirada por Deus, é a única palavra, é o único livro que você lê e o autor ele está presente. Aleluia, Jesus. Louvado a Deus. Aleluia. Jesus destaca que não basta apenas ouvir as palavras, mas é necessário colocá-las em prática. Eu vou falar das armas, mas me veio isso forte no coração agora. O que tem de gente nos dias de hoje que apenas ouve a palavra, porque acha que o ouvir é muito. Damos muita ênfase na pregação, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, mas esquecemos que a palavra também diz, que aleluia, que aquele que ouve a palavra e não pratica, se assemelha a um homem que vai na frente de um espelho e contempla a sua face, mas depois que ele sai, logo ele se esquece do que ele viu. Aleluia. Aquele que não pratica a palavra de Deus, aquele que não cumpre a palavra de Deus, ele engana a si mesmo e se deixa ser enganado por falsos discursos. Há um tamanho erro quando você não lê Bíblia, porque quando você não lê Bíblia, você vai ser facilmente enganado por qualquer coisa que for falar para você. E Deus nos dá armas para edificar a casa sobre a rocha. Eu vou começar pela terceira, vou vir de trás para frente. A terceira arma que Deus nos dá é a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E hoje geração é essa minha que não gosta da palavra santificação. A segunda arma que Ele nos dá é o jejum, consagração. O dia em que separamos para matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito para nos santificar diante de Deus. Outra arma que Deus nos dá para edificar nossa casa sobre a rocha é a oração. Glória Não a é Deus. fácil orar. Aleluia. Se eu disser para você que é fácil orar, eu vou estar mentindo e profanando este altar. Não é fácil. Orar é declarar guerra ao inimigo, dobrar o joelho, aleluia, é dizer, aleluia, entrar para o confronto direto, é interceder
por mim, pela minha casa, pelos meus irmãos, pela igreja. Orar é uma batalha espiritual, mas é uma batalha que você entra de joelho e sai glorificando pela vitória. Porque quando tu dobra o joelho, Deus se inclina para ouvir a tua voz, a tua oração. Aleluia! Quando você ora, a tua voz vai ecoando, e passa o primeiro céu, o segundo, chegando no terceiro ao trono de Deus, e Deus está ouvindo, se alimentando da tua adoração. Ou por que você acha que tudo é difícil? Aleluia, glória a Deus. Escute, eu falei de santificação e de oração. Mas a maior água para edificar ainda é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus, fiel, aleluia. Porque quando nós ouvimos a palavra, ela acrescenta a nossa fé. Quando ouvimos a palavra e a praticamos, nós nos tornamos obedientes a Deus. Glória a Deus, Aleluia. O salmista, quando ele entendeu o valor de uma palavra, ele escreve assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. É, Jesus. Jesus, falando o valor da palavra, em Mateus 4,4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com esse glória eu vou até mais, aleluia, porque toda palavra que sai da boca de Deus edifica, porque toda palavra que sai da boca de Deus alimenta, porque toda palavra que sai da boca fortalece, porque toda palavra que sai da boca de Deus traz vida e vida com abundância, porque toda palavra que sai da boca de Deus traz vitória, porque toda palavra que sai da boca de Deus, aleluia, oh glória, é alimento para a alma, porque toda palavra que sai da boca de Deus é a certeza de uma fé, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um direcionamento. E qual é o direcionamento, pregador? É para te levar para o céu, é para te levar para o céu, é para te levar para o céu. Davi, quando ele entendeu, aleluia, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é a luz para o meu caminho, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina a escuridão das trevas da nossa alma, da nossa vida. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor. Quem tem a palavra guardada aí? Quem tem palavra guardada aí? Quem tem palavra guardada aí? Oh glória, oh glória, aleluia. Teve um tempo em que o povo de Deus não estava mais ouvindo a palavra, e quando eles não ouviam mais a palavra, sabe o que aconteceu? É no livro de Isaías que diz, ele começa no primeiro capítulo dizendo: o boi entende, aleluia, o seu dono, mas o jumento obedece a dono da sua manjedoura. Mas olha o que Deus diz sobre o seu povo: mas Israel não me entende, não me obedece. Sabe o que Deus estava dizendo? Que animais irracionais ouviam e obedeciam o seu dono, mas Israel não ouvia mais a Deus, e como não ouvia mais a Deus, não obedecia. Logo eu entendo que quando nós não ouvimos a palavra, a desobediência bate na nossa porta e nos tornando rebelde. Mas quando tem palavra, tem obediência, e se tem obediência, tem presença de Deus, tem presença de Deus, tem presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus encerra o Sermão do Monte com esse chamado urgente para edificarmos a nossa casa nos alicerces da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus
ela nos firma em Cristo, que é a nossa rocha eterna. Glória a Deus. Somente firmados na rocha vamos enfrentar as tempestades dos tempos difíceis do século em que vivemos. Nós vamos enfrentar com a estabilidade que nós precisamos. Aleluia! A casa pode até balançar, mas não vai cair para a glória de Deus. As notícias podem até nos balançar, mas nós não vamos cair para a glória de Deus. Se coloque em pé aqui nessa noite.